Bom dia, meu nome é Carlos Rodrigues. Nesta sessão vamos explorar um pouco diagnósticos de falhas nos estoques e alguns procedimentos para corrigir ou para tentar minimizar as falhas que possam estar a ocorrer no nosso sistema relativamente aos estoques. Esse diagnóstico, essas análises para identificação de problemas, por norma podem começar pela análise de estoques, pelo balancete de estoques, mas quando passamos a uma fase mais pormenorizada do diagnóstico dos problemas, devemos socorrer-nos sempre do extrato de movimentos de estoque e neste sempre agrupado, emitido com um agrupamento ao artigo, de modo a que consigamos identificar as sequências de valorizações e de operações que são feitas com os artigos, de modo a localizarmos concretamente em que período, em que fase, no tempo é que o problema começou a ocorrer ou é que o problema foi introduzido. Em termos de balancete de estoques, para além da análise na perspectiva da gestão, em que podemos fazer uma análise agregada ou uma análise de totalizadores, quer em quantidade, quer em valor, nós podemos analisar, portanto, apenas as existências, valorizando-as pelo método de custeio, ou melhor, pelo valor de custeio que a ficha tenha, e, portanto, conseguimos ir identificando aqui quanto temos em quantidade no estoque, qual o custo unitário, ou melhor, o custo que estamos a usar para valorização do estoque e qual o valor total que isso corresponde. Podemos também emitir um mapa numa perspectiva de comparativo entre as entradas, as saídas e existências. Portanto, em determinado período, podemos ver, por exemplo, desde 1 de janeiro até agora, quais as variações que foram introduzidas no estoque, eventualmente por um artigo em concreto ou então uma visão muito geral do que aconteceu com o artigo. Portanto, vemos a quantidade e o valor que foi transacionado a entrar na nossa empresa, vemos a quantidade que deu saída e o valor correspondente em termos de custos de estoque, vemos a variação, portanto, quanto é que saiu ou entrou o saldo, digamos assim, nesse período, e vemos também quanto é que existe atualmente. Mais uma vez, neste quanto existe, a valorização é aquela que foi selecionada destas três opções que o mapa permite. E então, quando usamos o balancete para tentar identificar problemas nos estoques, os nossos problemas nos estoques, em termos de grandes números, podem ser localizados nesta área, ou na coluna das existências, portanto, nos valores, quantidades, ou valor global das existências, ou então, na emissão deste mapa, também o mesmo propósito, ou a mesma fonte de dados. Se repararmos, os valores reportados aqui, na prática, são os mesmos valores reportados aqui. Se encontrarmos aqui quantidades de existências negativas ou valores de existências negativas, isso pode ser o prenúncio de que existe algum problema com a movimentação do artigo em questão. E então, nessa altura, devemos socorrer-nos do extrato de movimentos de estoque e tentar analisar períodos mais curtos ou mais longos, tentar localizar o que é que aconteceu para que o estoque, em quantidade ou em valor, esteja naquele estado. Portanto, grosso modo, nós podemos usar o balancete de estoques para identificar erros grosseiros de estoque, pelos acumulados a negativo, ou, olhando para o valor de estoque e para a quantidade de estoque, se acharmos que o valor não deve corresponder a esta quantidade de estoque, portanto, há um problema de valorização efetivo. De notar mais uma coisa é que o balancete de estoques valoriza toda esta quantidade de estoque pelo valor que nós selecionarmos na emissão, enquanto que o extrato acaba por apresentar valor acumulado de estoque, contabilizando movimento a movimento o valor com que o movimento foi transacionado. Portanto, dizia eu, para além de localizarmos aqui eventuais indícios de problemas no estoque, conseguimos fazer uma análise global do artigo num determinado período e conseguimos, de certo modo, identificar artigos suspeitos ou situações suspeitas que temos que analisar melhor com o extrato.
de forma idêntica. Além disso, temos os filtros, portanto, comuns em termos de filtro de artigo, quando o resumo está por artigo. De forma semelhante, podemos também usar o mapa de análise de stocks. Aqui no mapa de análise de stocks, quando fazemos a análise orientada às existências, temos uma visão global, também para um determinado período. Aqui o filtro para as existências está orientado à data da última saída, portanto, se eu quiser ver produtos que tiveram saídas durante o ano corrente, eu posso fazer 1 de janeiro de 2017, portanto, saídas tenham ocorrido entre 1 de janeiro e a atualidade. E, portanto, vemos o estado das existências, os valores médios últimos e de referência para os produtos com saídas durante este período de tempo e o total de estoque a que estas quantidades correspondem. No entanto, a análise de estoques permite-nos fazer outras perspectivas de análise. Eu posso ali localizar já alguns problemas, mas posso também aqui tentar perceber se o problema foi provocado por entradas que entraram com valores relativamente fora do comum ou localizá-lo pelas saídas. E, portanto, também consigo ver aqui se efetivamente isto vai de encontro às quantidades transacionadas ou não. Portanto, vamos analisar isto mais uma vez de 1 de janeiro em diante. E, portanto, quanto às saídas, conseguimos ver aqui que temos quantidade vendida, temos uma quantidade de saída por produções e temos outro tipo de saídas, como devoluções a fornecedores ou devoluções diretas no stock. E, portanto, temos aqui o stock real a esta data. Portanto, conseguimos ver estas perspectivas, as existências, a análise das entradas em stock, análise das saídas e temos também uma visão mais ou menos estatística, se quisermos, do que aconteceu com os artigos durante um determinado período. Mais uma vez, a data virou para o mês corrente e, portanto, regressamos para janeiro e conseguimos ver aqui um mapa um pouco mais composto em que me dá todas as entradas em quantidades, todas as saídas em quantidades, o valor das compras, a existência à data de fim do mapa, o valor das compras, o valor de outras entradas, podem ser estoques, podem ser produções ou coisas equiparadas, o valor das vendas, o valor de outras saídas que não por vendas, o valor do estoque transacionado neste período. E depois conseguimos ter aqui, portanto, o custo da mercadoria vendida, portanto, estas quantidades ou este valor de vendas teve este custo de mercadorias. E conseguimos ver aqui uma perspectiva de quanto é que foram as margens, ou melhor, quanto é que foi a margem de venda, isto menos isto, sobre o valor das compras ou sobre o valor das vendas. Portanto, a que percentagem corresponde? Vemos isso nestas duas colunas. No entanto, temos de ter atenção que não é líquido que a quantidade comprada ou o valor das compras corresponda em quantidade ao valor das vendas. Portanto, o que estamos aqui é confrontar grandes ordens de valores. Durante este período, eu investi em compras este valor que aqui tenho, consegui ter proveitos de vendas na ordem destes valores, fazendo a confrontação da margem de lucro que eu tive, comparando o valor das vendas com o custo das mercadorias vendidas, vou ver a quanto corresponde essa margem sobre as compras que eu fiz ou sobre as vendas que eu fiz nesse período. Portanto, não é uma margem orientada ao artigo em concreto, mas sim uma estatística das margens em termos de valores movimentados. Mais uma vez, portanto, quando fazemos estas análises, se temos aqui na coluna do valor ou noutra perspectiva que estejamos a analisar de saídas ou de entradas, ao vermos valores em stock,
que atingem valores negativos, não quer dizer que isso seja um erro, estamos a falar de quantidades acumuladas para o período em análise e, portanto, num determinado período as vendas podem ser superiores às compras e, portanto, o saldo do estoque pode ser negativo, mas pode indiciar, se estivermos a analisar um período em que sabemos que as compras garantidamente superaram as vendas ou suportaram as vendas, pelo menos, ao encontrarmos valores de estoque a negativo, indiciam logo alguns problemas. E outra análise que podemos fazer para conseguirmos identificar problemas no estoque são os extratos do movimento de estoque. Estes permitem-nos fazer uma análise mais exaustiva, mais em pormenor, analisando artigo a artigo, e portanto o agrupamento por artigo é muito importante, analisando artigo a artigo, eventualmente filtrando só alguns dos artigos, por exemplo, podemos usar estes, vemos o comportamento dos artigos durante este período de tempo. E, portanto, vemos aqui que este produto foi vendido desde janeiro por estes custos médios e, entretanto, há aqui algumas entradas que fixam um valor diferente, portanto, voltam a um custo médio que decorre daquela entrada e assim sucessivamente. Temos aqui um pico em termos de valor mínimo, um pico, uma baixa em termos de valor mínimo e depois continuaria por aí com as vendas, portanto, a partir da atualidade. E no caso deste artigo, uma coisa idêntica e, portanto, conseguimos ver aqui pormenores. Como é que podemos indiciar aqui problemas com o estoque? Existem diversos problemas que nós podemos identificar aqui. Vamos passar em revista os problemas mais comuns, mas queria que ficassem com a ideia de que o extrato de estoques para análise em pormenor dos problemas que possam estar a ocorrer com a movimentação dos artigos deve ser sempre emitido com o agrupamento por artigo. Só assim conseguimos ver, artigo a artigo, o que está a acontecer com o artigo, a sequência com que os preços de custo foram atribuídos, se estou numa sequência de movimentos de saídas por vendas ou por estoques ou por saídas de produções, os movimentos são valorizados pelo método de custeio das saídas e, como tal, os custos devem se manter. Portanto, quando nós analisamos isso aqui, estamos numa sequência de diversos movimentos, neste caso de vendas, até aqui, e, portanto, se os custos estiverem devidamente calculados, isto mantém-se. Ao ocorrer uma compra ou uma outra entrada em estoque, o custo varia e promove um novo custo médio. E esse custo médio vai se manter até nova entrada em estoque, entrada em estoque por entrada ou entrada em estoque por compra. Portanto, se estas sequências não se manifestam aqui, poderemos ter problemas com o estoque e, portanto, temos que ver exatamente o que é que aconteceu para que os valores não estejam com essa sequência. O mesmo acontece quando encontramos aqui nesta coluna de quantidades acumuladas uma quantidade a negativo. Significa que houve aí algum problema no lançamento dos documentos. Ou há documentos com quantidades erradas de entrada, ou existem documentos que não foram lançados. Portanto, quer valores acumulados a negativo nesta coluna, quer valores acumulados em termos de valorização de estoque nesta coluna, podem indiciar problemas com a movimentação deste artigo no estoque. Em termos de problemas comuns, nós podemos enumerar alguns, portanto, são problemas que fomos coletando em termos do apoio que vamos dando aos parceiros e aos clientes finais, aos utilizadores. Acabamos por identificar alguns padrões. E um deles é, por exemplo, quando encontramos no extrato de estoques, no caso concreto, por exemplo, deste artigo, que temos aqui, nós temos aqui este artigo que diz que tem uma quantidade acumulada na atualidade de 72 unidades. No entanto, quando consultamos a ficha do artigo, estas quantidades podem não coincidir. E, portanto, se formos ver a quantidade em estoque para este artigo está aqui a reportar 97 unidades em estoque. E também pode acontecer quando abrimos aqui a janela de vendas e abrimos a procura de artigos
para lançar o artigo, por exemplo, pode ser com um documento de faturação. Ao lançarmos aqui o artigo, ao vermos aqui o artigo, este já tem o estoque real. Se porventura tivermos aqui o estoque real do artigo, nesta lista podem também ser indicados quantidades consistentes com a ficha do artigo. Neste caso, eu estou a usar uma procura de artigos já com uma consulta personalizada e, portanto, as quantidades que tenho aqui são quantidades com uma outra ordem de valores de cálculo. Se estivermos a usar as procuras nativas, as quantidades totais reportadas nesta listagem coincidem com o que está na ficha do artigo e exatamente esta quantidade é que não está correta. E não está correta porquê? O que é que pode provocar esta inconsistência de valores? Algures no tempo foi feito um recálculo e o recálculo fez um fecho de stock. E ao fazer o fecho de stock havia algum erro nas quantidades movimentadas do artigo. Posteriormente a esse fecho de stock, alguém manipulou os movimentos de stock ou os movimentos de inventário ou os movimentos de compras, ajustando quantidades. Nós temos uma série de mecanismos que impedem a manipulação desses documentos em datas menores ou iguais que a data de fecho atual. No entanto, temos consciência de que há algumas incursões diretas à base de dados na tentativa de reconstruir os valores que são pretendidos. E, por vezes, essas manipulações causam este tipo de comportamentos. Portanto, eu sei que, neste caso em concreto, este artigo foi manipulado em alguns dos seus movimentos depois de gerar este fecho. Como é que nós recuperamos a consistência do sistema? Provocamos um novo recálculo. Primeiro, tentamos localizar qual o primeiro fecho, o fecho mais antigo, de stock que tem as quantidades de stock ou os valores de stock mal calculados. Se conseguirmos identificar isso, fazemos aqui um recálculo de stocks e custos até ao fecho, com uma data de fecho igual ao fecho anterior ao que tem o erro. Se não conseguirmos localizar isso, o melhor é fazer um recálculo com data anterior ao primeiro movimento do sistema. É o caso que eu vou usar aqui, ou seja, eu vou fazer um recálculo e vou propor que seja construído um fecho de stock a 31/12/2014, que eu sei que é quando começou o meu sistema. E então, após este recálculo, ele vai refazer os acumulados à data de fecho e, portanto, já não contabiliza acumulados errados a partir de um fecho que foi mal contabilizado. Se nós agora navegarmos aqui neste artigo, acabamos por encontrar as quantidades que tínhamos há pouco no extrato. Se agora emitirmos o extrato, vemos que o extrato também continua a reportar aquelas 72 unidades. Portanto, por norma, quando existe esta inconsistência, quando detectamos esta inconsistência, o extrato tem um acumulado que totaliza um valor em quantidade que é diferente daquele que a ficha do artigo reporta, então muito provavelmente temos aqui um fecho de stocks que não está bem contabilizado. E como o recálculo, quando existem datas de fecho, reinicia, digamos assim, a valorização de stock a partir da data de fecho, repondo a imagem que está nessa data e contabilizando sucessivamente todos os movimentos posteriores, um erro introduzido numa data de fecho é um erro que é propagado no sistema para todos os processos que consultam o estado atual do stock. E por isso é necessário reconstruir essas datas de fecho. Um outro erro comum que encontramos nos estoques é situações em que a quantidade acumulada no extrato está a zero, no entanto, o valor do estoque no extrato não coincide com zero. Vamos analisar aqui em concreto um artigo iniciado por Mate. Vejamos este artigo. Este artigo tem aqui uma compra, nesta data, há um estoque que transitou no início do ano, de 100 unidades,
tenho aqui uma compra de 50 nesta data, tenho uma venda de 135 nesta data e tenho uma devolução ao fornecedor nesta data. Se repararem aqui, a quantidade foi a zero, portanto, acabamos por escoar o estoque todo deste produto. Mas ao devolver este produto ao fornecedor, devolvemos-lo ao custo da última compra. Um pouco para tentar garantir que o crédito correspondente a esta devolução coincide com o valor que pagamos por estas 15 unidades. No entanto, se repararmos nesta saída, ela tem um custo médio inferior a este custo de devolução. O que significa que, se nós vendêssemos estas 15 unidades, elas iam sair a este valor, e este valor total, este valor acumulado, iria ser escoado na totalidade. Como devolvemos por valor superior, ficamos com a quantidade a zero, mas ficamos com o valor acumulado em estoque a negativo. Ora, temos aqui duas formas de corrigir este cenário. Um deles é, se temos consciência que os médios de um determinado produto que queremos devolver ao fornecedor não estão equiparados aos custos reais do produto, aos custos atuais do produto, a nota de crédito ao fornecedor ou a devolução ao fornecedor deve ser feita com um documento de stocks, pode ser um documento de compras, que não afeta volume de negócios, pelos valores médios do produto, ou então escoamos o estoque dessa devolução diretamente no movimento de estoque por uma saída que vai ser valorizada ao custo médio. E depois fazemos uma nota de crédito ao fornecedor pelo valor de compra que pretendemos, mas sem afetação do estoque. Portanto, esta nota de crédito poderia existir com preço unitário de 5,80 pelas 15 unidades, desde que não refletisse no estoque, eu não tinha este problema. E se no estoque reproduzisse esse documento como saída nos movimentos de estoque, ela ia ser valorizada pelo método de custeio e, portanto, íamos escoar este valor em estoque. Ora, como é que nós agora normalizamos este sistema? O melhor é, já que fizemos estes movimentos desta forma, portanto, para remediar este sistema, o que temos que fazer é criar um inventário nesta data ou em data posterior. Podemos considerar que vamos fazer um inventário a 30 de nove de 2017. Fazemos um inventário em que incluímos, vamos fazer o inventário, eu vou considerar que isto era a 30 de nove, podemos incluir aqui um produto ou vários produtos, se naquela data temos vários produtos que têm problema idêntico, então podemos agregá-los todos neste inventário. Ora, pois, eu já tenho aqui inventários com datas anteriores, e, portanto, vou rebater. Tenho este. Posso fazer isto nesta data, 30 de nove. Vou corrigir a data deste inventário e assim já consigo apresentar o valor que pretendo. Trinta de nove. Vamos gravar este inventário, vamos adicionar contagens a este inventário. A contagem que queremos adicionar é para o nosso artigo MAT03. E, portanto, podemos adicionar por aqui, há de ser o MAT03, e queremos adicioná-lo em todas as combinações que existam do artigo. De maneira que já adicionou mais linhas do que aquelas. Adicionei-os todos. Vamos fazer um novo registro. Vamos adicionar o artigo. Apenas nas combinações que tiveram stock. Neste momento, vamos considerar que queremos as quantidades do sistema. Vimos que as quantidades do sistema eram 0 e, portanto, vamos adicioná-lo aqui. Se forem vários produtos, nós nesta contagem temos os produtos no armazém principal. Na dúvida se existem ou não outras ocorrências deste artigo,
noutros armazéns, o ideal é, numa nova contagem, adicionar todas as ocorrências que possam estar em falta para este produto, de maneira a garantir que este inventário vai fazer o zero de stock. Portanto, voltamos ao inventário, que tem neste momento duas contagens, e vamos fazer o nosso acerto de stock para esta data de 30/9. Ao tirarmos o extrato agora, para este produto, vemos que o inventário fez aqui uma operação e conseguiu reconstruir aqui o zero de stock que era necessário para este produto. 0 em quantidade e 0 em valor. Esta é a forma de acertar problemas deste género, uma vez que os movimentos já estão feitos e não temos como expurgar, digamos assim, aqueles residuais de stock, que ao nível deste produto não causavam grande expressão em termos de valor de stock, mas ao nível do acumulado do stock global de todos os produtos, este e outros produtos com diferenciais destes, negativos ou positivos, acabam por deformar, ou poderão vir a deformar, significativamente o valor total de stock. Outro problema que é mais ou menos comum encontrarmos no extrato de stocks são situações em que o stock nos aparece negativo. Se analisarmos aqui, caso de uns artigos que eu para aqui tenho, temos aqui estes movimentos e nestes movimentos acabamos por identificar aqui diversas quantidades a negativo. Ou seja, quando no extrato de stocks nós encontramos diversas quantidades acumuladas a negativo para o mesmo produto ou produtos diferentes, o que denota isto é que muito provavelmente há um documento de compras que está em falta aqui. E, portanto, eu estou a vender este produto, aqui também estou a vender este produto, mas não encontro qualquer movimento de compra ou qualquer movimento de entrada anterior a estas operações para dar suporte a estes movimentos. Ou posso até encontrar documentos anteriores, mas não suportam estas quantidades todas. E, portanto, uma de duas coisas aconteceu. Ou os documentos de compras lançados têm as quantidades erradas, não foram aquelas as que foram transacionadas efetivamente, por qualquer erro de digitação, ou faltam documentos de compras. E, portanto, há que descobrir se existem os documentos, onde é que eles estão, e reproduzi-los no sistema em data anterior a estas datas, a estas operações, em que o sistema leva o stock a negativo, ok? Portanto, se lançarmos aqui um movimento de entrada que dá suporte a isto, fizermos o recálculo de stocks e custos para garantir que estas vendas são devidamente valorizadas, então já conseguimos ter o nosso valor de stock devidamente estabilizado. Outro problema comum que também pode acontecer, pode manifestar-se no extrato, é o caso de operações de inventário sobre determinados artigos que não conseguem reproduzir o zero de stock. Ou seja, se analisarmos estes artigos, portanto, neste inventário nós temos aqui um zero de stock, a partir daqui é a inicialização do stock deste artigo no sistema. Neste inventário nós não encontramos o zero de stock. Quando para um determinado artigo a operação de inventário não zera o stock e nós não temos qualquer filtro de armazém, ou qualquer outro filtro que nos lote, ou de número de série, ou qualquer coisa, que nos restrinja os movimentos listados apenas a alguns deste produto, isto significa que este inventário não está feito com todos os requisitos necessários, ou seja, neste caso em concreto, o que acontece é que este artigo foi contado no armazém 4 e 1, mas existirão outros armazéns ou outros lotes, se porventura o artigo movimentar lotes, em que o artigo não foi movimentado. Para corrigir esta situação, temos que editar este inventário, e se tiver numa data fechada, temos que abrir a data de stocks previamente, e depois editar este inventário, e adicionar para este artigo
todos os tuplos estão em falta. Ou então, aproveitar que vamos editar o inventário, portanto, neste caso é o inventário 1 de 2016, que tem acerto em agosto. Vamos regravar o inventário sem acerto de stock, portanto, eliminamos o movimento de stock com esta operação. Vamos editar as contagens, vamos adicionar uma nova contagem, onde vamos adicionar todos os artigos que possam, todas as combinações que possam estar em falta neste inventário. Para não gerar desfazamentos em termos de quantidades de estoque existentes no sistema, o melhor será aceitar a proposta das quantidades de sistema para as nossas linhas de contagem. E, portanto, temos aqui neste armazém 2 que faz gestão de localizações, nesta localização tem 6 e neste armazém também tem 6. Portanto, estão aqui duas linhas em excesso. Aparentemente. Ah, não. São dois artigos diferentes. Portanto, nós estávamos a analisar o artigo 1. No entanto, o artigo 2 também muito provavelmente tem o mesmo problema no extrato. Gravamos esta contagem. Regressamos ao inventário. E reconstruímos o acerto de stock. Reconstruído o acerto de stock, podemos emitir o nosso extrato de stocks e consultando o artigo 1 no inventário em causa, vemos que agora sim já temos aqui o zero de stock, quer em valor, quer em quantidade. Só com este zero de stock o inventário consegue normalizar os custos daí em diante. Portanto, sempre que no extrato encontrarmos cenários em que o artigo não vai a zero em quantidade e em valor acumulado em simultâneo, significa que o inventário está incompleto. Como é sabido, os inventários, quando contabilizamos um artigo no inventário, ele tem que ser contabilizado em toda a extensão do artigo dentro da empresa, ou seja, todos os armazéns, todos os lotes, todos os números de série que o artigo possa ter, ou por onde o artigo possa ter passado. Só assim o sistema consegue fazer este zero de stock e consegue, daí em diante, fazer o custeio correto dos produtos. Estes são os cenários de falhas de stock mais comuns. Depois de devidamente normalizados os stocks e devidamente recalculados os custos dos movimentos de entrada e dos movimentos de saída, é possível fazer uma análise das margens de lucro das vendas, agora a margem de lucro artigo a artigo, fazendo uma análise de médias, digamos assim, de margens de lucro que os artigos vão apresentando. Por exemplo, se eu quiser saber qual é a margem média de lucro destes artigos durante o ano de 2017, portanto, desde o início do ano até agora, eu emito este mapa e vejo que tenho aqui a quantidade de produtos vendidos, o custo que estes produtos tiveram, o valor líquido de faturação que eu tive e qual a margem em valor que eu tive nestas vendas, nesta venda global. Depois temos aqui duas percentagens de margem de lucro. Uma é a margem de lucro da margem sobre o total de custos, portanto, quanto é que é a margem no valor todo dos custos, em termos percentuais, neste caso 89,5%, e posso também analisar a margem na perspectiva do valor da venda, ou seja, quanto é que eu estou, digamos assim, a ganhar no meu valor total de vendas. Se eu fizer a percentagem deste valor sobre o líquido da venda, eu vejo que o valor da margem corresponde a 47,23% do valor líquido da venda. E é assim que fazemos a interpretação destas percentagens. Portanto, esta percentagem não é mais do que esta margem sobre este custo multiplicado por 100. O mesmo se passa com a margem de venda, que é o valor da margem sobre o líquido da venda vezes 100. Se porventura quisermos analisar as margens só neste último semestre e ter uma ideia de qual é a margem
média de julho para cá, fazemos a análise dessa margem naquele intervalo de tempo e aqui as margens já têm uma expressão completamente diferente daquela que tinham naquela outra análise, ok? Portanto, aqui vendi com margens muito mais avultadas, aparentemente. Naturalmente que, e reforço a ideia, só podemos analisar as margens de lucro depois de executar um recálculo, depois de ter a garantia de que as vendas estão devidamente custeadas. E para estarem devidamente custeadas, se andamos a editar documentos de compras com datas anteriores, se andamos a afetar encargos a compras e as vendas já estão registadas, naturalmente que as vendas não estão bem valorizadas até que façamos ou executemos um recálculo de estoques e custos. E, portanto, uma vez executado o recálculo de estoques e custos, então estas margens serão margens mais próximas da realidade ou as margens reais, as margens de vendas efetivas. Podem ainda ser equacionados novas formas de analisar as margens, outras estratégias, outros critérios de avaliação das margens, mas aí, caso a caso, há que conceber a forma como se pretende analisar a margem e desenhar as consultas personalizadas adequadas para esse efeito. Posto isto, esta sessão termina por aqui, portanto abordamos um pouco os mapas que estão disponíveis para análise de estoques na perspectiva, não propriamente da gestão e dos grandes valores de estoque, mas na perspectiva de diagnosticar e identificar eventuais falhas existentes no estoque. Portanto, vimos um pouco do balancete de estoque, vimos um pouco da análise de estoques, vimos o extrato de estoques. Reforço a ideia que o extrato de estoques, para analisarmos em pormenor o comportamento de cada artigo, deve ser emitido com o agrupamento por artigo, que nos permite fazer a sequência em termos de datas do tempo, a sequência com que os artigos foram movimentados e como é que foram promovidos os custos. E depois vimos 4 cenários comuns de falhas no estoque. Situações em que a ficha do artigo reporta uma quantidade de estoque diferente da que reporta o extrato. Situações em que o extrato reporta a quantidade acumulada a zero, mas o valor acumulado tem um valor diferente de zero, positivo ou negativo. Vimos cenários em que o extrato reporta quantidade acumulada a negativo, denunciando eventuais faltas de lançamento de documentos ou documentos lançados com quantidades erradas. E identificamos também cenários no estoque em que o inventário não fez o zero de estoque, portanto, não fez a correção efetiva do estoque, a correção que era esperada, e não o fez porque não tem nas suas contagens as linhas necessárias para que esse acerto seja efetivo. E demos assim também uma visão muito rápida sobre a interpretação do mapa de margens de lucro. Posto isto, espero que tenham ficado um pouco mais informados sobre as falhas comuns existentes nos estoques e as formas de ultrapassar essas falhas ou de corrigir essas falhas e repor a consistência de valores no nosso sistema. Posto isto, termino aqui a sessão e até à próxima.